Se você está aqui pela primeira vez e você não nos conhece, sou o pastor Maico, pastor nessa casa juntamente com meu irmão Wesley. E você é muito bem-vindo neste lugar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, porque eu tenho uma mensagem do Senhor ao seu coração. Primeira Coríntios capítulo 9, versículo 16 em diante. Amém? Acompanha na sua Bíblia. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido é, então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Queridos, estava em oração hoje à tarde e Deus falou comigo nesse texto. E esse texto ele é riquíssimo. Na verdade, tudo que o apóstolo Paulo fala é riquíssimo, porque ele é um gigante. Só que lendo esse texto eu comecei a pensar em algumas coisas, porque se você ler o início do capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele começa a tratar sobre o apostolado dele. Ele começa a defender o seu apostolado. Ele vai falar que Deus o chamou, e que os frutos comprovam aquilo que Deus fez na vida dele. E ele começa a desenvolver sobre o sustento no ministério apostólico. E ele vai dizer que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. E ele vai desenvolvendo, ele faz algumas correlações com a antiga aliança. E ele chega nesse momento, onde ele vai expor tudo aquilo que ele fez e estava fazendo. E ele vai dizer que ele fez de tudo para com todos, com o fim de ganhar alguns. Ele vai dizer que ele se esforçou o máximo que ele pôde. Ele se fez de judeu para com judeu, com o fim de ganhar alguns judeus. Ele se fez de escravo para com os escravos, para ganhar alguns. E assim foi a vida do apóstolo Paulo, pregando o Evangelho. Só que nós precisamos entender, é que no final, Paulo faz uma declaração muito enigmática. Olha para a sua Bíblia, no versículo 23. Ele vai dizer, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aí ele vai dizer, não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está dizendo, será que vocês não sabem que quando o time joga, todo mundo está correndo, mas só um levanta a taça? Só um é que é honrado e leva a taça?
leva o prêmio? Aí ele continua. Ele fala: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar algo corruptível, uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Agora ele se iguala a essas pessoas. Assim corro também eu, não sem meta. A King James vai dizer: não sem foco. Assim luto, não como desferindo os golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha a ser desqualificado eu mesmo. Isso é incrível, irmão, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo: quando alguém ele se dispõe a jogar um jogo, ele joga de forma que ele faz de tudo para ser o melhor, a fim de levantar o prêmio, a fim de ser aquele que vai erguer o troféu. O atleta, ele tem que se dominar, porque ele tem que ser estratégico, ele tem que ser inteligente, ele tem que dar o melhor naquilo que faz. E ele está dizendo: assim também eu. E o Espírito Santo, ele falou comigo profundamente, irmão, nesse texto, sobre uma vida com propósito. Só que para a gente entender uma vida com propósito, a gente tem que pensar sobre uma vida sem propósito. Irmãos, a gente vive um problema seríssimo no Brasil e no mundo, e principalmente na nossa cidade. A gente tem um índice absurdo de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e principalmente suicídio. Aí você fala: nossa, como pode? Uma cidade tão pacata, uma cidade tão tranquila de se viver, você pode sair 10 horas da noite e andar na rua, a chance de você ser assaltado é muito pequena. Por que as pessoas estão tirando a própria vida, Saulo? Por que as pessoas estão acabando com a própria vida? E a resposta é muito clara: porque vive uma vida sem propósito. Uma pessoa que vive uma vida sem propósito, qualquer destino serve. Seja o palco, seja a morte. Se não tem propósito, qualquer coisa está valendo. Precisamos pensar sobre isso, porque isso não acontece do nada. Nenhum suicídio acontece do dia para a noite. Ninguém se mata do dia para a noite. Tem uma trajetória até chegar ao ato. A pergunta é: por que essa trajetória não é interrompida? Por que a história não muda no meio do caminho? Porque quando não há propósito, não há esforço. Pessoas que não têm um propósito de vida não se esforçam para nada. Pessoas que não têm um propósito de vida não têm sangue nos olhos para fazer nada. Percebe que começa a fazer uma coisa, aí você fala: caraca, que legal, está fazendo X, está vendendo semi-joia, está indo bem, está vendendo em tudo. De repente a pessoa já não faz mais aquilo, ela abandonou. O que aconteceu? Ah, não, desanimei, parei. Não. Aí daqui a pouco está fazendo outra coisa. Agora eu virei maromba, vou virar fisiculturista. Uau! Aí começa a malhar, daqui a pouco parou. Por quê? Porque não tem propósito. Toda pessoa que não tem propósito de vida tem muita empolgação no que faz. Você vê a pessoa fazendo, você fala: caraca, uau, olha só a disposição dessa pessoa para fazer isso. Até que passa 2 meses. Aí você percebe que o semblante caiu. Porque quando você não tem um propósito de vida, as coisas que você investe não te sustentam, não te alimentam. Porque você está bebendo em uma fonte que nunca vai te saciar. Qual é a fonte? Coisas. E quando você bebe em uma fonte que se chama coisas comuns, coisas da vida, você quebra o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você quebra o primeiro mandamento, acabou. É questão de tempo para essa empolgação passar. É questão de tempo para o vazio voltar. Sabe, irmão, existe um vazio dentro de muitas pessoas que estão tentando preenchê-lo com coisas. Só que coisa nenhuma vai preencher seu vazio. Coisa nenhuma vai preencher esse vazio. Porque em todo homem existe um vazio do tamanho da graça. Existe um vazio em todos nós, irmão, do tamanho da graça de Deus. E quando a graça de Deus entra, esse vazio ele é preenchido. Só que o problema é que por vezes as pessoas estão vivendo um vazio,
estão caminhando para o suicídio, uma vida sem propósito, só que não conseguem reconhecer que só existe propósito em uma pessoa, Jesus de Nazaré. E por não reconhecer que Ele é a vida, começa a viver a sua própria vida. Só que a sua própria vida sem propósito é a mesma coisa que uma própria morte. Por isso as pessoas estão se matando absurdamente. Por isso que as pessoas não dão valor ao que têm. O bem mais valioso desse mundo, irmão, é a sua vida. E quem a deu, pagou caro. Só que nós não valorizamos o que Deus faz. E quando não valorizamos o que Deus faz, destruímos aquilo que Deus fez. A nossa própria vida. Uma vida sem propósito, ela vai acabar com a sua vida. Uma vida sem propósito tem prazo de validade, querido. E sabe qual é o problema? Quando as pessoas têm dificuldade com algumas coisas, estão vivendo uma vida sem propósito, estão mergulhadas em traumas interiores, estão mergulhados em rejeição, estão mergulhados em marcas do passado que construiu um caráter denegrido. Essas pessoas, elas vão construir caminhos alternativos. Caminhos alternativos. E esses caminhos alternativos geralmente vão envolver uma exposição pública para que haja reconhecimento e fale: nossa, que legal que você está fazendo, parabéns, para preencher o vazio que é do tamanho da graça. Só que o parabéns e o tapinha nas costas, irmão, não vai preencher esse vazio. Desculpa de ser sincero, isso não vai preencher você. Você precisa da graça de Deus. A graça de Deus não é uma opção, é a única saída. A graça de Deus é a única saída para a nossa geração. O vazio que está dentro da nossa geração foi construído há longo tempo. Tem muito tempo que está sendo construído. Então eu costumo dizer o seguinte: hoje as pessoas falam assim: eu tenho ansiedade. Uau, que legal, Wesley. Eu tenho ansiedade. Sou mais um com ansiedade. Só falta falar: me aplaudam, eu tenho ansiedade. Virou moda dizer que tem ansiedade. Engraçado que eu nunca vi ninguém falar assim: eu tenho câncer. Legalzão, né? Ah, eu tenho AIDS. Ah, sei lá, eu tenho diabetes. Você viu alguém feliz falando que tem diabetes? Eu nunca vi. Todo mundo que fala que tem câncer fala triste, chorando. Por que a nossa geração ela tem se alegrado na enfermidade? Porque a carência de aprovação é maior. A carência de aprovação tem matado muitos. As pessoas se vangloriam na desgraça para que haja aprovação, Wanderson. O que está acontecendo com a nossa geração? Uma geração vazia de Deus. Uma geração vazia da graça de Deus. Uma vida sem propósito é uma vida sem destino. E você caminha como se estivesse indo para lugar algum. Quantos já correram na esteira na academia? Levanta a mão, por favor. Uau, bastante gente já foi na academia. Pararam, né? Percebe que é um negócio muito estranho? Você está lá, meio quilômetro. Estou tranquilo, mano. 1 quilômetro. Uau, estou indo bem. 5 km, aí posta lá 5 quilômetros. Tira uma fotinha, meio em diagonal assim na esteira, para dizer que foi na academia, para alguém falar assim: legal, hein? Correu bem. Carência de aprovação. Só que percebe que você correu meia hora, 5 quilômetros, e você não saiu do lugar. Isso é uma geração sem propósito. Vive correndo, mas nunca sai do lugar. Vive fazendo coisas, mas nunca sai do lugar. Vive comprometido com muitas coisas, mas no final das contas, quando deita a cabeça no travesseiro, as lágrimas descem. E a oração é: o que está acontecendo? Está acontecendo aquilo que não era para ter acontecido. Porque uma vida sem propósito só gera dor e sofrimento. E Maico, o que eu faço então? Olha para Paulo. Olhe para o apóstolo Paulo, irmão. O apóstolo Paulo entendia desse negócio.
Percebe quando a pessoa está mal, ela pega e vai para o quarto dela e se fecha? As pessoas se fecham porque não estão bem. E o que o cristão cheio de Deus faz? Ele se fecha porque está bem. Uau! Como tudo muda, não? Para quem não tem um propósito, se chama solidão. Para quem tem propósito, se chama solitude. E qual a diferença? Que solidão é quando você entra no quarto e você está só. A solitude é quando você entra no quarto e alguém está te esperando. Isso muda tudo, querido. As lágrimas que descem já não são de solidão, de tristeza, amargura e dor. Já são de alegria por saber, mais uma vez Ele veio. Mais uma vez Ele está aqui. Mais uma vez eu posso sentir a sua presença. Sabe, irmão, a pergunta que eu quero te fazer é: até quando você vai viver na solidão? Até quando você vai viver sofrendo? Até quando você vai viver uma vida sem propósito? Até quando as suas lágrimas serão de dor e não de alegria? A promessa dele em Isaías 53 é que Ele converterá todo choro, toda lágrima em óleo de alegria. E o apóstolo Paulo, Michael? O apóstolo Paulo, ele entendeu perfeitamente. O apóstolo Paulo, ele passou um período grande da vida dele. Grande parte das epístolas, das cartas que o apóstolo Paulo escreve, sabe onde ele estava? Na prisão. Em momento nenhum você vai ver o Paulo falando assim: estou tão sozinho, gente, ore por mim. Pelo contrário, ele está dizendo: estou em oração por vocês, para que vocês cresçam na fé. Porque quem tem solitude, irmão, tem tudo. Quem tem quarto secreto, vida com Deus, tem tudo. Esse vazio é preenchido com a glória de Deus. E sabe, irmão, quando o vazio é preenchido, você experimenta a paz que excede todo entendimento. E a ansiedade? A ansiedade, ela vira refém da paz. Como assim, Michael? Paulo falou assim: quando vocês estiverem ansiosos, quando vocês estiverem inquietos, apresentai-vos a Deus as vossas orações, as vossas súplicas, as suas inquietudes, e a paz que excede todo entendimento vai transbordar em seu coração. Percebe? Nossa, Michael, é tão simples. É, irmão. E por que eu não experimento? É porque você não experimenta. Experimenta, irmão. Para de demagogia. Falei, ansiedade dos infernos. Acabou. Perdeu. Eu vou para o secreto. Eu vou orar. Eu não consigo orar. Orar você não consegue, você faz. Você não tem que conseguir orar. Você tem que orar. Comece a buscar a Deus, irmão, desesperadamente. Debruça na escritura. Vai ler sobre Jesus. Quando você menos pensar, fala: uau, acabou a ansiedade. Porque a paz que excede todo entendimento já encheu. Preencheu o vazio. Só que pessoas gostam desse vazio, é uma desgraça isso. As pessoas se alegram em dizer que tem ansiedade, que tem depressão. Se alegra em Cristo, irmão. Fala: eu tenho Jesus. Eu tenho o bem mais valioso da terra, dos céus e de tudo que há. Ele é o Criador e sustentador, Ele governa, rege. Eu tenho Ele. É isso que tem que te mover. Nele nos movemos. Nele. Porque dele, por Ele e para Ele é o que? São todas as coisas, inclusive a minha vida. Se a sua vida é sua, irmão, é porque você não entendeu nada. É porque você não entendeu nada. A sua vida só vai ter um valor e um propósito quando ela deixar de ser sua. Olha para Paulo. Eles estão correndo no estádio, eu vou alcançar o prêmio. Ele fala: corram até que vocês alcancem. Por que Paulo fala isso, Wesley? É porque em outro momento ele vai falar assim: seguinte, gente, eu não sou daqui não. Nem vocês. Somos estrangeiros. Estamos aqui de passagem. Ei, gente, vocês estão entendendo? Essa estadia aqui, ó, 60, 70, 80, vai embarcar todo mundo.
Daqui a 100 anos ninguém que está aqui vai estar mais. Onde você vai estar? Não sei. Eu só sei que eu já alcancei. Por que, Marcos, você tem tanta certeza? É porque a certeza está nele. Ele pagou o preço. Eu só me aproprio por fé. E o que você faz? Eu não faço nada, ele já fez. A salvação não é por aquilo que a gente faz, é por aquilo que Jesus fez. E o que eu faço? Eu só dou uma resposta àquilo que ele fez. Eu não jejuo, irmão, para ter poder de Deus. Eu jejuo porque eu tenho o poder de Deus. O jejum só me faz acessar aquilo que já é meu por herança. Eu não jejuo para o demônio sair. Eu jejuo porque eu sei que ele vai sair. E o jejum só alimenta a minha fé. Eu não oro porque eu preciso de orar. É o problema que você precisa orar. Eu não preciso, irmão. Eu oro porque eu quero. Eu quero. Como assim, Marcos? Jesus falou: batei e abri-se-vos-á. Pede, recebe. Bate, a porta se abre. Busca, encontra. Tudo. Fala, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagine o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo para quem pedir. Ele falou, pede agora, eu estou mandando. Ele falou, ele vai dar para quem? Quem pedir. Quer a paz que excede todo entendimento? Bate na porta, irmão. Busca, pede. Ele está dizendo, e ele dará. É uma promessa. Quem vive a promessa? Quem tem propósito. Quem tem propósito de vida. Só que presta atenção, irmão. O mundo tem pregado uma ideologia das trevas. Uma ideologia de Satanás. Olha só. Vamos lá. O mundo fala assim: o seu propósito de vida é aquilo que te faz viver. Uau. Aí todo mundo, meu propósito de vida é aquilo que me faz viver. É isso aí. Irmão, tem isso na Bíblia não? Isso é triunfalismo. Isso é coach. Isso é, sei lá, prosperidade. O que você quiser dar o nome aí. Tudo a mesma coisa. O que a Bíblia diz? O seu propósito de vida te faz morrer. Ué, Michael, mas você não está falando contra o suicídio agora? Mudou a conversa? Não, irmão, só precisa entender isso no espiritual. Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem perder a sua vida, achá-la-á. Ou seja, quem perder encontra. E quem ganha a vida, o que acontece? Perde. Então essa história de que o seu propósito de vida é o que te faz viver, está escrito assim embaixo: assinado Satanás. O propósito de vida é aquilo que te faz morrer. Mas como assim morrer? Morrer para o seu ego, morrer para o seu pecado de estimação, morrer para o seu eu, morrer para o seu vitimismo, morrer para a sua enfermidade que você fala que é sua e tudo, morrer para tudo que você acha que sabe e não sabe, porque quem sabe é Deus. Não é uma morte física, é uma morte intelectual, é uma morte emocional, é uma morte espiritual, onde você morre totalmente, para que a vida dele te alcance. Como? Jesus disse, o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Eu venho para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu venho para que vocês tenham vida. Sabe o que eu estou dizendo? Sem Jesus não tem vida. Sem Jesus você sobrevive, você não vive. Você escolhe, irmão, viver uma vida sem propósito sobrevivendo, ou viver uma vida de verdade vivendo em Cristo. Isso tem que balançar as coisas dentro de você, irmão. Tem que tremer um negócio aí dentro, porque senão, irmão, vou falar igual Leonardo Salles, só não sente quem está muito ruinzinho. A vida de Cristo, irmão, vai gerar vida em você. Vida de verdade, vida em abundância. Só que abundância não é ter um Corolla zero na garagem. Qual o problema, Mike? Nenhum, você pode ter até 10. Se tiver 10, me abençoa, glória a Deus. O problema é se o Corolla é seu motivo de viver. Ou se ele é uma resposta do que você realmente morreu.
Vida em abundância, irmão, não são coisas, é Ele. Quanto mais você morre para o seu eu, mais dele você tem. Sabe aquela pessoa que você olha e você fala, caraca, parece até Jesus, velho. Você conversa com esse cara, é um ambiente diferente, é um negócio diferente, as palavras são diferentes. É porque ele está morto há muito tempo. Ele está tão morto que Jesus está vivendo nele. E como é que faz, Mike? E a vida com propósito agora? Agora você aprende com Paulo. Assim corro, também eu. Não sem meta, não sem foco, não sem propósito. Não. O que Paulo está dizendo é, correr sem propósito, você vai se cansar. Percebe que quem corre sem propósito, vive cansado? A pessoa parece que está sempre... Está cansado. Está indo para onde? Aí você fala assim, e aí, como é que tá, cara? Estou indo, né? Aí a minha pergunta-chave é, indo para onde? A pessoa fala o quê? Não sei. Eu falo, então você não está indo para lugar nenhum. Vamos embora que eu te mostro o caminho. Correr sem propósito, irmão, é caminhar sem direção. Correr com propósito é saber para onde está indo. Olha o que Paulo fala. Eu corro, não sem meta, não sem foco, não sem propósito. Não só corro, como luto também, não desferindo golpe no ar. Eu não estou perdido. Eu não estou perdido no que eu estou fazendo. Aí ele vai falar, esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. O que é uma vida com propósito? É aquela vida que você vive para começar com foco. E qual que é o foco? Paulo fala assim, não que eu já tenha alcançado. Eu não julgo isso. Mas eu corro para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu não vou de qualquer jeito não. Eu estou indo para o alvo. Sabe onde é o alvo da sua vida, irmão? O centro da vontade de Deus. Michael, mas eu não sei. A partir de hoje você pode começar a descobrir. Só depende de você. O alvo é o centro da vontade de Deus. Por isso que as pessoas sofrem, porque caminham a vida inteira fora da vontade de Deus, dentro da sua própria vontade. Só que a sua própria vontade é caída, irmão, corrompida pelo pecado. A nossa vontade só nos inclina para o pecado. Vai dizer que você não gosta do pecado? Claro que gosta. Todo homem, toda mulher gosta do pecado. E a gente fala de pecado, a pessoa já pensa em sexo. Pecado não é só sexo não, irmão. Olhar para uma e falar, roupinha feia lá. Isso é pecado também. Pegar uma mentirinha, pecado. Soberba, ganância, arrogância, pecado. Agora, quando você olha para Jesus, ele vai lá, epa, vem cá que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vem cá que eu vou te mostrar onde você tem que ir. Aí você aprende onde é o centro da vontade de Deus, onde é em Cristo. E como é que eu descubro? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você vai descobrir onde é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Quando você descobrir, irmão, você vai perceber que aquilo que você corria e se sentia fadigado, exaustivo, desgastado, querendo parar, você vai perceber que quanto mais você corre, mais prazer você tem. Quanto mais esforço você faz dentro do propósito, mais força você tem para caminhar. Percebe a diferença de uma vida sem propósito para uma vida com propósito? Ele vai dizer, eu esmurro meu próprio corpo. O que Paulo está falando é lindo. Ele está dizendo, eu estou pregando, só que eu não posso dar mole. Eu esmurro o meu próprio corpo. Ele está falando de quê? De autoflagelação? Não. Ele está falando uma linguagem espiritual.
O que ele está dizendo é: a minha guerra interior é tão grande que eu esmago os meus desejos. Eu esmurro a minha própria carne. Ela não pode me vencer. Porque se eu estou pregando, eu tenho que viver essa pregação. Antes de eu pregar, eu tenho que estar pregado. Para quê? Para que tendo pregado a outro, não venha ser eu reprovado. Por que que hoje em dia você não vê as pessoas falando como falaram com Jesus? Ele fala como quem tem autoridade. Porque você só tem autoridade naquilo que você vive. O problema é que os pregadores dos nossos dias pregam coisas que não vivem. E por pregar coisas que não vivem, parece que a gente tem radar para esse negócio. Fala assim, não me engana não, tá? Falou de jejum, mas jejuou há 3 meses atrás. Falou de oração, mas o quarto está lá, chega a estar com teia de aranha. Teia de aranha. Percebe, irmão? Falar com autoridade é falar naquilo que você vive, naquilo que você experimenta, naquilo que você já tocou. Aí falam de milagre, mas nunca foi instrumento de milagre. Não tem autoridade. Fala de sinal, nunca operou sinal. Fala de libertação, nunca expulsou um demônio. Que autoridade tem uma pessoa assim? Nós precisamos voltar a pregar aquilo que vivenciamos. E precisamos pregar aquilo que vivenciamos. Vivenciar aquilo que pregamos. Pregar o que vivenciamos. Esse tem que ser o ciclo natural, irmão. Esse tem que ser o ciclo natural da nossa vida. Caminhar no centro da vontade de Deus. Esmagar a nossa carne. Quando você, irmão, encontrar o centro da vontade de Deus, encontrar o propósito da sua vida, o pecado já não vai mais te governar. Paulo vai falar em Romanos capítulo 6. Vocês não são mais escravos. Vocês são livres. O pecado não pode dominar vocês. Vocês terão domínio sobre o pecado. Uma vida com propósito, irmão, é uma vida que você já não vive para você. Você decidiu morrer para aquilo que você é, para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja, para viver a vida de Deus. E quando você se posiciona nesse lugar, você começa a vencer o pecado. Eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Uau, meu Deus, Paulo me deixa pinóia, irmão. Sabe por causa de que ele está dizendo que ele reduz o próprio corpo à escravidão? É porque ele tem um Senhor. O que Paulo está dizendo é o que ele fala no início das epístolas. Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que servo ali, irmão, a palavra no grego é escravo. Escravo de nosso Senhor Jesus Cristo. Escravo tem vontade, irmão? Escravo tem vontade própria? Escravo tem desejo próprio? Escravo tem ambições próprias? Eu acho que eu vou fazer uma faculdade de economia. Legal, cara, glória a Deus. Só que deixa eu te avisar, se o Senhor falar assim, pensando bem, você vai fazer medicina, é lá que eu vou te usar. Aí você vai falar, valeu economia. E pior se ele falar assim, teologia. Percebe como a nossa vida muda? Quer saber, irmão, de coração? Uma vida com propósito não é uma vida fácil, mas é a vida certa. Porque quando você começa a caminhar com Jesus, você começa a viver o verdadeiro sentido da vida. Você começa a ter alegria em sentar, dar um abraço e começar a bater papo com o irmão. Nossa, mas só isso, Marcos, só isso, irmão. Você vai ver como é que é legal. Porque olha quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. As chaves começam a virar dentro de você. Você vai perceber que a graça não é estar numa festa 3 horas da manhã tocando funk e você descendo até o chão. É quando falar assim, mais uma vez, você, querer, adorando Jesus. É muito mais legal, irmão, te garanto. Quando você encontra o propósito da sua vida, sua alegria não está mais em coisas. Por isso que as coisas perdem o valor. Irmão, eu queria fazer muitas coisas na minha vida.
Só que Deus quis que eu fosse pastor, eu corri até onde eu aguentei, irmão. Quando não tinha mais perna para correr, ele falou assim, posso dar o primeiro passo agora? Ele deu um passo, ele me alcançou, porque ele é grande, né? Não deu mais para correr. E quando ele me pegou, eu quase morri de tanto chorar, eu falei, tá bom. Mas se for para ser mais um medíocre, eu não quero. Não, eu não quero. Se for para ser mais um medíocre, não é para isso que eu fui chamado. E desde então eu comecei a buscar a Deus. Porque eu encontrei o propósito da minha vida. O irmão que um dia eu falei, não rapaz, eu sou crente. Há bastante tempo atrás. Porque irmão, não se engana, tá na igreja não faz de você crente não, tá? Quando você chegar no céu, ele não vai falar assim, qual era a placa que tinha na frente da sua igreja? Então, a minha era Charabadaia. Ô, você é lá da Charabadaia, bem-vindo, cara. Ô, como que eu não lembrei de você? Não, irmão. Essa placa na frente bonita ali foi cara para Dedéu, misericórdia. Mas não leva ninguém para o céu. Quando você chegar, ele vai olhar assim, peraí. Deixa eu olhar no livro aqui. Ah, você foi aquele que morreu, né? Para viver a verdadeira vida. Vinde a mim, bendito de meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. Aí vai chegar outro, mas eu sou daquela placa lá, aquela igreja X. A Reina e Vida tem uma logo preto, maneiro demais. Vai falar, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. O evangelho não é sobre placa, é sobre morte. Morte para você, para viver a vida que eu tenho para você. Nossa, mas isso é muito radical. Bem-vindo ao evangelho. Se você ler 1 Coríntios capítulo 1, ele vai falar, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Só que, irmão, a história foi caminhando. E Deus fez do jeito dele, não foi do meu jeito. Só que sabe, quando eu estava lá, na minha vidinha, mais ou menos 8 anos dentro da igreja evangélica, achando que era crente tudo, porque eu tocava no ministério de louvor. Uma vez eu falei com meu irmão, não rapaz, não faço não que eu sou crente. Ele falou, você é crente? Meu irmão cheirava cocaína, fumava maconha e ia para balada de segunda a segunda. Não é ele não, o outro. Graças a Deus já veio para Jesus. Aleluia. Ele falou assim, se você é crente, eu também sou. Eu não fiei a cara no buraco porque eu não tinha um buraco. Eu falei, tá certo, miserável. Só que o tempo passou, irmão. A minha vida sem propósito perdeu a graça. Eu encontrei o verdadeiro propósito. Eu encontrei o Cristo de Deus, não Jesus da religião. Eu conheci o evangelho genuíno, o evangelho do reino. E a minha vida foi transformada. E esse mesmo irmão que falou, se você é crente eu também sou, ele me abraçou um dia e falou assim, hoje a minha vida é de Jesus e você é meu maior modelo. Mike, por que você está contando isso? Para se vangloriar? Irmão, homens mortos não se vangloriam. Eu já morri, irmão. É por isso que os outros batem, eu fico rindo. Povo doido daquela igreja, eu falo, graças a Deus, né? Nós somos doidos mesmo. Doideira é ser normal num mundo como esse. Ah, mas beleza. Irmão, quando você encontra o seu propósito de vida, você para de se preocupar com o que as pessoas falam. Percebe? A pessoa fala assim, nossa, o Lucas está tão feio. Ah, estou ferido. Falou que eu estou feio. É porque você vive pela opinião das pessoas. Você não vive sobre o que o céu fala a seu respeito. Quando você entende quem você é em Deus, irmão, você não se preocupa com como quem você está sendo diante das pessoas. É por isso que eu prego desse jeito. Porque qualquer pessoa normal não prega assim. Vai falar que você vai receber uma vitória no final do culto. Só que a maior vitória que eu posso pregar para você é a que aconteceu 2000 anos atrás na cruz.
Essa é a maior vitória que você pode receber na sua vida. Eu não posso mentir para você. Perca a sua vida e ganhe a vida de Cristo. Quando? Ontem. É para ontem. Já não tem mais tempo. Viva uma vida com propósito. Aprenda com Paulo, irmão. Quando você abraçar o evangelho do reino, quando você abraçar o Cristo de Deus, aquele que foi moído, ultrajado, humilhado naquela cruz, mas a cruz está vazia e o trono está ocupado. Quando você abraçar esse Jesus, todo o resto da sua vida vai perder um pouco do sentido. Muitas coisas vão perder sentido, irmão. Vai ser estranho, você vai dormir pensando em Jesus e acordar pensando em Jesus. Você vai falar, uau, o que está acontecendo comigo? Aí um certo dia você vai estar orando, de repente, Shebaraia! Vai falar, mas isso é palhaçada. Ah, irmão. Depois que você beber do vinho do céu, irmão, o vinho da terra perde a graça. Eu te garanto. Tem um vinho novo para nós. O vinho novo vem no final. Michael, mas não faz sentido para mim. Irmão, Paulo falou sobre isso. 1 Coríntios 2,14 fala, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. O homem espiritual entende todas as coisas. Discute com Paulo, irmão. Eu não discuto. Sabe, irmão, não sei porque eu estou sentindo de compartilhar algumas coisas da minha vida. Quando eu era um religioso e estava 8 anos dentro da igreja, que eu não sabia o que estava escrito em João 3,16, talvez você se identifique. Eu falava assim, esse negócio de demônio é tudo palhaçada, manipulação. Acredito nisso não. Tinha visto aqueles programas na TV, sabe? De entrevista com o diabo. Eu achava que era tudo palhaçada. Eu não li a Bíblia, né? Está explicado. Línguas estranhas, falar, vocês estão ficando doidos, língua estranha, rapaz, isso não existe, nem na Bíblia tem. Até que eu li a Bíblia. E tem, irmão, e muita coisa. Paulo vai dizer assim, eu dou graças a Deus que eu oro mais em língua que vocês todos. Todos quem? A igreja de Corinto. Eu oro mais que vocês tudo junto, irmão. Sabe, irmão, o evangelho não é um negócio legal que você vem, aceita, levanta a mão e fala, agora eu aceitei Jesus. E agora? Agora eu continuo fazendo tudo o que eu fazia, mas agora eu sou da igreja. Aí você senta aqui e assiste o culto racional. O povo confunde, quando lê racional, entende tradicional. Irmão, pelo amor de Deus. Que é o vosso culto racional, pessoa, que é o vosso culto tradicional, está na Bíblia. Qual a diferença, Michael, de racional para tradicional? Não é a mesma coisa? Não, não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tradicional é quando você está inclinado para aquilo que a tradição te ensina. Racional é quando você está sendo espiritual sem ser burro. Porque uma coisa é ser espiritualista, outra coisa é ser espiritual. O espiritual, ele é maduro, ele discerne todas as coisas, é o que Paulo ensina. Então não confunda, irmão, as coisas. Não se engane porque eu estou sem barba, eu pareço ter 16 anos. Ou não, né? O que eu estou falando é muito sério. O evangelho é muito sério. O evangelho não é essa piada que está sendo pregada. Essa historinha que você fala, nossa, que legal. Jesus morreu e ressuscitou. E você continua morto. O evangelho que não é vivido, irmão, não passa de um conto de fadas. O evangelho é algo para ser experimentado. Experimenta. O salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. O que é provar? Eu não gostava de açaí até tomar. Não gosto desse negócio. Aí um dia o colega falou, vou pagar para você. Eu falei, paga mais um porque eu gostei. Prova a Deus, irmão. Chega desse Deus teórico. Esse Deus que não faz mais nada. Esse Deus que ficou velho, barbudo, sentou no trono e falou, estou cansado, não vou fazer mais nada desse negócio. Esse não é o Deus da Bíblia, não. Os demônios continuam manifestando, continuam saindo.
As pessoas continuam sendo curadas. E como continuam? As pessoas continuam sendo curadas dos seus traumas. E como continuam? O evangelho continua sendo transformador. E como continua? Talvez você não tenha experimentado. Talvez você viu sobre o evangelho. Você ouviu falar sobre Deus. Só que Jó era homem íntegro, respeitado. Só que depois de passar por tudo, ele falou: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Jó conhecia o Deus que contaram para ele. Ele falou: hoje os meus olhos te veem. Ah, irmão, quando os seus olhos verem o rei, tudo vai mudar. Toda tristeza vai cair. Todo rancor, toda angústia, toda falta de direção vai perder a força. Esse mundo vazio, ele vai se desmoronar para que a vida de Cristo comece a ser uma verdade dentro de você. Só que é só uma decisão sua. Não é uma decisão minha. Eu tomei essa decisão e eu te garanto, vale a pena. Vale a pena. O nosso Deus é vivo. Vivo. Por que que os cultos são vazios? São frios? Talvez você está aqui a primeira vez, você ficou assustado com o povo adorando aqui. Uhul! Aleluia! É porque quando você adora sabendo que Ele está presente, a sua postura muda. Porque chegar num culto e imaginar que Deus está lá no céu assim, talvez olhando para cá, você fica assim. Legal essa música, bonita, muito bonita. Agora quando você chega no culto e sabe que Ele está presente. E como é que você sabe? Ele falou: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está presente. Irmão, eu tenho certeza que se você pudesse ver por meio segundo Ele aqui, a primeira coisa que você ia fazer é se prostrar no chão e chorar. A pergunta é: por que a gente precisa esperar ver para se prostrar? Talvez se a gente se prostrar, a gente veja. Porque a nossa geração não tem uma revelação de quem Deus é. Porque vive mais em pé do que prostrado. Porque está com o nariz muito em pé, quando devia estar com o rosto prostrado no chão. Buscando a Deus. Bebendo dessa fonte. Entrando no rio. Vem Ezequiel, entra. Mais meio quilômetro, vamos embora. Tá bom aqui? Tá no joelho já. Não. Vem mais meio quilômetro. Tudo bem, vamos mais meio. Rapaz, que rio grande. Misericórdia. Acabou? Não, vem mais, tem mais meio. Entrou mais meio. Tá onde? Água nos lombos. E agora? Agora é água para se nadar. Quando que chega do outro lado? Rio que não pode se passar a nado. Esse é o rio de Deus, irmão. Isso é o ambiente da glória de Deus. Quanto mais você vai, você percebe que tem mais. Quanto mais você entra, mais tem. Mais profundo, tem mais. E o homem está chamando: vem que tem mais. A nossa geração tem fome de Deus. Ela não suporta mais a religiosidade. A nossa geração não suporta mais a religião, irmão. Por isso que o povo tem birra de igreja, fala: não gosta de crente. Irmão, você não gosta de religioso. Porque o crente genuíno, quando ele chega perto de você, você fala: eu não gostava, agora eu gosto. É diferente. Porque não é só ele que está perto de você. Tem um tesouro precioso chamado Espírito Santo dentro de nós. O Evangelho é vivo. O cristianismo é vivo. Jesus Cristo é vivo. O Espírito Santo, ele é vivo e poderoso. Ele é Deus. Talvez hoje seja o dia de você voltar ao propósito. Talvez você já até conheceu esse Cristo, mas você perdeu o propósito no meio do caminho. Você se desviou do propósito. Você já não mais consegue olhar e ver: ei, eu estou indo para o alvo. Talvez você está: cadê o alvo, Mike? Eu não estou vendo nada. Um ambiente perfeito. Para quê? Para você passar a ver. Para ele abrir os teus olhos como abriu os de Saulo. O ambiente perfeito, irmão.
Se está tudo uma desgraça, uma tempestade, o ambiente perfeito para você ver a Deus. Não deixe essa noite passar. Ei, de coração, não deixe essa noite passar, irmão. Não é sobre levantar a mão, não. É sobre uma disposição do coração para isso. É sobre entender que o seu coração está queimando e não é à toa. Deus é vivo e está te tocando agora. Você não está apenas emocionado. Não, irmão. Os emocionados não têm vez. Não é sobre emoção. É sobre o âmbito espiritual. Deus está tocando você por dentro. Chega de uma vida sem propósito. Chega de uma vida vazia de Deus. Chega de uma vida entregue à tristeza e à amargura. Existe liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele veio para trazer vida. A pergunta é se você está disposto a beber dessa fonte, a se apropriar dessa vida. A pergunta é se você de coração quer abraçar isso com todas as suas forças. Pense sobre isso nessa noite, amém? Feche teus olhos.